Muito bem, senhores, voltamos aqui para a quarta e última etapa da nossa aula, né? Uma aula especial para pós-penal e processo do Legale, em que nós estamos no módulo terceiro, aula número 1, falando de homicídio. Então, nós corremos aí sobre as qualificadoras do homicídio qualificado, né? Artigo 121, parágrafo 2º, do inciso 1 ao 5º. Mas, de alguns anos para cá, surgiram novas qualificadoras do homicídio, que estão localizadas no inciso 6º, 7º e 8º do parágrafo 2º do artigo 121. Então, vamos dar uma olhada, porque tem novidade, inclusive recentíssima, do ano de 2021, teve novidade aí. Dá uma olhada. Então, vejam, no inciso 6º, nós temos o feminicídio como qualificadora, né? A criação aí do feminicídio. O homicídio é considerado qualificado quando praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, que é o chamado feminicídio. E que, posteriormente, né, no próprio artigo 121, vem a explicação do que seria essa condição do sexo feminino. Então, é uma interpretação autêntica ou legislativa. O próprio legislador está explicando o que seria praticar um homicídio, perpetrar um homicídio, em razão da condição do sexo feminino. Dizendo lá, considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? Bem interessante aqui a questão do feminicídio, né, pessoal? Primeiramente, devemos lembrar que a Lei Maria da Penha, que nós estudaremos aqui no curso, a Lei Maria da Penha, ela foi um divisor de águas, claro, na legislação brasileira, né? Ela é de suma importância, tem ali os seus problemas, claro, não é uma lei perfeita, tem algumas distorções, né? Mas assim, tem muito mais vantagens do que desvantagens a Lei Maria da Penha. Isso é fato, né? E a Lei Maria da Penha, ela se preocupa com a violência doméstica. É interessante, porque a Lei Maria da Penha não é uma lei de violência contra a mulher, é uma lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. Diferentemente de outros países, e aqui eu chamo a atenção, por exemplo, da lei argentina. A lei argentina é do ano de 2009 e trata da proteção à mulher como um todo, dentro da sociedade, inclusive a uma proteção institucional e outros tantos fatores. A lei brasileira, a Lei Maria da Penha, se preocupou com a violência doméstica. Só que no feminicídio aqui, a gente já consegue perceber um avanço na legislação, porque o legislador saiu da condição apenas familiar, né? Então ela diz, sim, o feminicídio, matar a mulher na violência doméstica. Claro, se for matar a mulher na violência doméstica, seria o feminicídio. Mas, além disso, também envolve o menosprezo, a discriminação, a própria condição de mulher. E isso dentro de um contexto geral, né? E, nesse sentido, há homens e mulheres também que odeiam mulheres. Não é? Homens e mulheres e todas as vertentes de gênero que nós temos hoje, que odeiam mulheres e querem matar mulheres, né? Isso é um feminicídio, claro, né? Infelizmente, pessoal, nós tivemos, eu até mencionei no começo da aula que nós temos uma pós de Tribunal do Júri e Execução Penal, né? Uma pós muito legal, muito interessante. E na edição anterior, que foi uma edição presencial, hoje a aula é online, né? Mas nós tivemos uma pós-presencial disso, e foi muito legal. Nós recebemos uma juíza para dar aula para nós, a juíza de um dos tribunais, presidente de um dos tribunais do júri de São Paulo, e ela nos trouxe a época, nós estamos falando de 2019, tá? Quando foi esse curso, ela nos trouxe à época uma estatística de que os homicídios na capital paulista têm diminuído, assim, em números absolutos. O homicídio é um crime que tem reduzido, mas o feminicídio só tem aumentado,
Isso tem aumentado. E nós temos essas notícias, né, na pandemia. Na pandemia nós vimos isso muitas notícias de violência doméstica, muitas notícias de feminicídio, infelizmente, né? Então, passou da hora da gente ter ali uma atenção especial, uma proteção muito maior à mulher, e o legislador foi muito bem ao criar aqui o feminicídio, tá? Mais à frente, depois que eu falar aqui das qualificadoras, nós vamos falar de aumento de pena. Então, haverá casos em que o feminicídio, além de qualificar o homicídio, ele também pode aumentar a pena, pode ser causa de aumento de pena em algumas situações em que o feminicídio for praticado. Compreendido? Legal? Muito bem, já eu falo dessas causas de aumento aí para vocês. Mas antes, vamos falar das demais qualificadoras. A do inciso 7º, por exemplo, veio depois do feminicídio, também muito justo, né? Que o homicídio é caracterizado como qualificado se ele for praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. E só para lembrar, o artigo 142 fala das Forças Armadas, compostas por Marinha, Exército e Aeronáutica, então homicídio contra qualquer membro ali da Marinha, Exército e Aeronáutica, e o 144 da Constituição fala das forças de segurança, as polícias. Polícia Federal e todas as suas vertentes, Polícia Civil, também chamada de Polícia Judiciária, né? E a Polícia Militar, em todas as suas vertentes, estão lá no artigo 144. Então, se o crime de homicídio for praticado contra qualquer dessas pessoas, e além delas, os integrantes do sistema prisional, ou seja, agentes de segurança, e também os membros da Força Nacional de Segurança Pública, né? Também entraria aqui, né? No exercício da função, quer dizer, não é uma discussão de trânsito, não é essa autoridade, esse policial, esse agente que foi morto por um crime passional, ficaram com ciúmes, né, ali dele, mataram ele. Não é isso. Seria no exercício da função ou em decorrência, no exercício da função ou em decorrência dessa função. Ou ainda contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau, em razão dessa condição. Então, matar, por exemplo, a esposa do policial, o filho da policial, né? a mãe. Então, olha, cônjuge, companheiro, né, tal, ou parente consanguíneo até o terceiro grau. Lembrando, né, não é o nosso assunto aqui, mas, por exemplo, o irmão do policial é parente consanguíneo em segundo grau, hein? Porque você sobe um grau para o pai e desce um grau para o irmão, tá certo? O sobrinho seria terceiro grau, o tio seria terceiro grau, o avô já é segundo grau, o bisavô seria terceiro grau. Então tem ali essas regrinhas, né? Mas aqui erro, vamos dizer, do legislador é o tratar do parente consanguíneo, né? Porque desde a Constituição de 88 não há mais distinção nenhuma entre o parente consanguíneo ou o parente por força de ordem judicial, de adoção, por exemplo. Então, quer dizer, se o policial tiver um filho adotado e, em razão da função do policial, esse filho for morto, não entra aqui, porque se fala de parente consanguíneo, me parece inexato isso, injusto, mas é assim, até porque não podemos ter uma analogia em Malan Partem. Onde ele quis falar de parente consanguíneo, ele também falou de outro tipo de parentesco. Não falou, não pode abranger, não pode entrar ali, né? Porque isso seria uma analogia, e em Malan Partem, porque aumenta o rol de homicídios qualificados, né? Então não podemos ter esse tipo de analogia. Compreendido? Muito bem. E aí nós chegamos na última qualificadora, né, que é do inciso 8º, e que foi criada pelo pacote anticrime, mas
tinha sido vetada pelo presidente da República. Então, o pacote anticrime entrou em vigor em janeiro de 2020 e entrou sem esse inciso oitavo, porque o inciso oitavo tinha sido vetado. Ocorre que, em 2021, o Congresso derrubou o veto. Isso mesmo, derrubou o veto, né? E então passou a ser homicídio qualificado e, consequentemente, hediondo também, que é o homicídio, inciso oitavo, praticado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Isso foi adicionado pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, após a derrubada do veto, que tinha sido vetado e passou, o veto caiu, mais precisamente em abril de 2021, o veto caiu. Então, hoje, se o homicídio for praticado por arma de fogo de uso restrito ou proibido, nós teremos algo aqui falando do Estatuto do Desarmamento, né? E aí vocês vão ter uma noção exata da diferença de uso permitido, uso restrito, uso proibido. Né? Também convido aos senhores, para quem quiser, lá no meu canal do YouTube, aquele que eu sempre falo em todas as aulas, tem lá um vídeo meu falando da diferença de uso restrito e proibido. Então, se você colocar, na verdade, o meu nome no YouTube, lá na lupa de pesquisa, né, o meu nome e arma de fogo, você vai encontrar esse vídeo que é bem explicativo, também bem legal e interessante. Tá bom? Mas, de qualquer forma, aqui seria considerado um crime hediondo também. Essas são as qualificadoras, tá? E o homicídio qualificado. Bom, depois do parágrafo 2º, o homicídio ele tem lá alguns outros parágrafos, por exemplo, o parágrafo 3º fala do homicídio culposo, que tem pena de 1 a 3 anos de detenção, bem pequenininho. O parágrafo 4º traz algumas causas de aumento de pena, dizendo que a pena pode ser aumentada em 1/3, dependendo da idade da vítima, dependendo se o agente não socorre a vítima, ou se há algum erro ali de profissão, de emprego, de função. Então, tem algumas qualificadoras. Depois, vem o parágrafo 5º, que tem a qualificadora, que tem o perdão judicial, dizendo que para o homicídio culposo é possível perdão judicial. Aí vem o parágrafo 6º, que fala de outras causas de aumento, por exemplo, quando a pena, quando o homicídio for praticado por milícia privada, então aí aumenta, a pena pode aumentar em até a metade. São causas de aumento, não é? E outras características que, por questão do tempo, aqui nós tivemos que enxugar para vocês, mas saibam que tem esses aumentos. Não são qualificadoras, não são privilégios, são aumentos de pena que podem ter no homicídio. Só que aí nós separamos as causas de aumento no feminicídio. É bem interessante, né? Então, o feminicídio, além de qualificar o homicídio, também pode aumentar a pena de 1/3 até a metade. A pena pode ficar bastante alta, aumentando até a metade da pena, se o feminicídio for praticado em algumas situações, e aqui muito justas, né? Então, olha só, o feminicídio terá aumento de pena de 1/3 até a metade, se ele for praticado, primeiro, durante a gestação, muitas mulheres são mortas durante a gestação, né? Ou nos 3 meses posteriores ao parto, né? Acabou de ter filho ali e a pessoa é morta, então isso seria um aumento de pena no feminicídio. Segundo, se o feminicídio for praticado contra menor de 14 anos, contra maior de 60 ou com deficiência. Aqui vale destacar que, para ser vítima do feminicídio, tem que ser a mulher. Mulher no seu estado social de mulher. Se ela nasceu homem e ela se transformou em mulher, e ela é socialmente conhecida como mulher, ela pode ser vítima do feminicídio. Agora, quem é que mata a mulher? Pode ser homem, pode ser mulher. Professor, um casal homoafetivo feminino. A mulher matou outra mulher, é feminicídio? Sim. Porque para o feminicídio, a violência doméstica contra a mulher, de uma maneira geral, não importa quem agrediu.
e sim importa quem foi agredida, que é a mulher, né? Então, para ser vítima do feminicídio, não precisa ser só a mulher do casal, pode ser a filha, pequena, menor de 14 anos, pode ser a mãe, idosa, maior de 60, pode ser a irmã que tem deficiência física ou qualquer coisa assim, né? Então, temos aí esse aumento de pena. Também o feminicídio terá pena maior se for praticado na presença de descendente ou ascendente da vítima, uma mulher que é morta na frente dos seus pais ou na frente dos seus filhos, né? E também se esse feminicídio ocorrer em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas lá na Lei Maria da Penha. Um dos grandes pontos de relevância da Lei Maria da Penha são as medidas protetivas de urgência, e se o sujeito praticou o homicídio violando essas medidas protetivas de urgência, a pena também será aumentada. Legal? Tivemos que correr bastante, é claro que poderíamos falar muito mais do homicídio, mais pausadamente, com mais detalhes, mais exemplos, mas de qualquer forma, ficamos aqui à plena disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida, como vocês sabem como me encontrar. Então vamos ficando por aqui, uma grande satisfação de estar junto com vocês, um abraço, até a próxima.